Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. Lembrando que epístola é uma carta. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta e destinou aos cristãos que se encontravam em Roma. Romanos 12, 19. Hoje vamos falar acerca do perdão. De repente, alguém um dia te ofendeu, falou para você algo que não deveria, ou fez algo que você não gostou. E muitas vezes a sua carne, o seu eu, pede vingança, fala para você odiar essa pessoa, mas vamos ver hoje o que a Bíblia Sagrada ela fala a respeito disso. Diz o seguinte, verso 19: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui a Bíblia, ela está dizendo que nós seres humanos, nós até podemos dar lugar à ira, ou seja, podemos ficar irados, nervosos, enfim, porque de certa forma acaba fazendo parte da natureza humana. Só que há um porém. Aqui a Bíblia ela está nos proibindo de nos vingar. Ou seja, é como dizem, de acertar as contas. Agora, lê comigo de novo o finalzinho do versículo 19. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, se fizeram algo para você e você de repente tem guardado uma mágoa, um rancor, você não deve guardar isso, mas você deve colocar isso nas mãos de Deus. Eu vou falar com fulano, com o Deltrano, eu vou acertar as contas com ele. Não. Coloca nas mãos de Deus. E como nós acabamos, o próprio Deus é quem vai retribuir. A vingança é de quem? De Deus, do Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a recomendação aqui é para que a gente faça o bem para os outros. E até o Senhor Jesus Cristo, ele disse, é que se a gente ama aquele que nos ama, não estamos fazendo nada demais. Agora, quando que fazemos? Mas quando nós amamos, quando fazemos o bem para aqueles que um dia nos fizeram o mal. Então essa é a recomendação da Bíblia, da palavra, para você não se vingar, mas para você fazer o bem
para esta pessoa que de repente ela te fez o mal. Continuando, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, se a pessoa ela não perdoou, e o pior, a pessoa ainda ela tomou uma atitude de vingança, essa pessoa, espiritualmente falando, ela perdeu a luta, ela perdeu a batalha para Satanás no mundo espiritual. Mas aquele que até de repente ele poderia fazer o mal, mas ele não faz, e ele perdoa, ele libera o perdão, e ele faz o bem, essa pessoa venceu o mal com o bem que ela tem dentro dela. Ainda que de repente alguém possa dizer assim: nossa, mas fulano, ele é bobo, ela é boba, porque perdoou fulano, ciclano, fez o bem ao invés de se vingar. Deus, ele vai estar lhe olhando, é o procedimento, a reação no caso que a pessoa ela teve, se ela pagou com mal ou pagou com bem aquilo de mal que fizeram para ela. Então, se a pessoa faz o mal, é ponto negativo. Mas se ela faz o bem, se ela perdoa, é ponto positivo para essa pessoa. Então, lembre-se disso. Se você paga com mal, o mal que te fizeram, você perdeu diante de Deus para Satanás. Mas se você faz o bem, você venceu, e Satanás, o diabo, ele é envergonhado. E agora nós vamos ver também mais um motivo crucial pelo qual eu e você, nós devemos perdoar as ofensas dos outros. Vai comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entenda uma coisa, nós cometemos erros, nós cometemos falhas. E se nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós necessitamos do perdão de Deus. Porque se a pessoa ela não for perdoada por Deus, essa pessoa ela não terá salvação, ela estará perdida. E aqui, como nós acabamos de ler, se a gente perdoa as ofensas dos homens, ou seja, o mal que fizeram conosco, se a gente perdoar esse mal, Deus também, o nosso Pai Celeste, ele vai nos perdoar. De repente você diz: pastor, eu preciso do perdão de Deus na minha vida. Então observe, se você também tem perdoado aqueles que de repente te fizeram mal. Agora, lê comigo o versículo 15. Se, porém,
não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essas ofensas são os pecados. Aquilo que nós cometemos, que nós fazemos, que não é agradável a Deus, ao Senhor. Então, se a gente não perdoar aqueles que fizeram o mal para a gente, Deus, por sua vez, também não vai nos perdoar. Então, no caso, se nós queremos o perdão de Deus, nós também devemos perdoar as pessoas. Então, não perdoar o ser humano, não perdoar as ofensas, não perdoar o mal que fazem conosco, isso vai implicar na nossa salvação, na nossa comunhão com Deus. Por esse motivo está escrito que os limpos de coração verão a Deus, porque entenda que a mágoa, o rancor, quando a pessoa ela fica remoendo, ela fica alimentando, é aquele sentimento maligno, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de ódio. Então, esse sentimento maligno, esse sentimento de vingança, de ódio no caso, ele acaba quebrando o acesso que a pessoa ela tem com Deus. Mas se a pessoa ela perdoar, ela liberar o perdão, ela lavar o coração dela, essa pessoa terá acesso a Deus e Deus também vai perdoar os pecados dessa pessoa. Então perdoe e assim você também será perdoado. É fácil? Não, mas não é impossível. Amém? Esta é a palavra de hoje, guarda ela no seu coração. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Se você gostou da mensagem, dá um joinha. Se ela fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Comente. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Fique na paz do nosso Deus.